Vamos lá. Eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e estaremos tratando então, dando continuidade sobre Cristo como profeta. Vamos lá. Cristologia Puritana. O Catecismo Menor explica que Cristo executa o ofício de profeta ao nos revelar por meio de sua palavra e do Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Mantendo em mente a ideia reformada sobre a pessoa de Cristo, o ofício de Cristo como profeta não cessa com sua morte, mas na realidade continua para sempre. Parece que o catecismo limita o ofício profético de Cristo às questões pertinentes à salvação dos eleitos, mas muitos puritanos defendiam que o meio imediato usado por Deus para comunicar sua revelação aos seus santos no céu é o Deus homem glorificado, Jesus Cristo. Podemos pensar no ofício profético de Cristo, principalmente em termos de seu ministério na terra durante cerca de 3 anos. Mas isso é apenas uma pequena fração do significado do papel de Cristo como profeta. Considerando que ele continuará revelando coisas da parte de Deus por toda a eternidade, de sorte que, ainda que, num sentido de seu ofício mediador de profeta, termine por ocasião da consumação, existe outro sentido em que sua função da revelador da vontade da mente de Deus continuará sendo desempenhada no céu, ou seja, após a consumação dos séculos, quando chegar o momento da igreja ascender e o julgamento e tudo mais, ele está falando que Cristo ainda continuará exercendo esse ofício de profeta, porque ele continuará revelando a vontade e a mente de Deus lá no céu para nós. É por meio de Cristo que nós teremos mais conhecimento de Deus. Em seu ofício de profeta, Cristo transmite e possibilita todo o conhecimento verdadeiro acerca de Deus. Quer dizer, conforme assinalado por Dioflávio, Cristo é a origem e a fonte de toda aquela luz que nos guia à salvação. Elaborando a distinção entre a revelação natural e a revelação sobrenatural, Flávio acrescenta que é possível obter conhecimento comum de um modo natural, mas não conhecimento salvador. Com tal afirmação, várias perguntas cristológicas importantes vêm à tona. A melhor resposta a ela se encontra no comentário de John Owen sobre o livro que nos proporciona a cristologia mais plena de significado encontrada em qualquer parte da Bíblia e Epístola aos Hebreus. Aqui, quando ele fala sobre a revelação natural e a revelação sobrenatural, que ele fala aqui, ele está falando aquilo que a gente já aprendeu. Qual que é a revelação natural de Deus? É a criação, entendeu? Que revela que há um Deus que se manifesta através da criação, como está escrito aqui, não sei se é em 2 aos Coríntios, tem uma referência aqui, mas não sei se é essa exatamente que fala, 2 aos Coríntios 4:6. Vamos lá. E a sobrenatural é através do Evangelho, do Espírito Santo, através da graça de Deus que se manifesta aí por meio do Evangelho. Vamos lá, então. Owen faz uma distinção importante acerca da revelação de Cristo entregou à igreja. No Antigo Testamento, em sua pessoa divina, o Filho revelava a vontade de Deus aos profetas, às vezes com a mediação de anjos. Mas agora, na revelação do Evangelho, assumindo sua própria humanidade, ele a ensinou de forma não mediada e pessoal. Owen assinala que alguns defendem que a capacidade de Cristo de revelar a vontade de Deus como profeta procede de seu privilégio ímpar de ser uma só pessoa com as duas naturezas. E desse modo, o fato de ser o Logos eterno capacita Cristo a revelar a vontade de Deus à igreja. Entretanto, Owen rejeita essa posição. Em sua natureza divina, Cristo é onisciente. Ele conhece tudo que se pode conhecer, pois dele não existe nem passado nem futuro. Apenas o presente, em cuja realidade ele conhece tudo o que existe para se conhecer e o que pode ser conhecido em todas as eras possíveis. Mas em seu ofício mediador, ele revelou a vontade do Pai em sua natureza humana, de acordo com tal natureza, Owen afirma. Pois embora a pessoa de Cristo, Deus e homem, fosse nosso mediador, no entanto, foi em sua natureza humana que ele se desincumbiu os deveres de seu ofício. Conforme veremos, o raciocínio de Owen terá as mesmas implicações para outros dois ofícios de Cristo, de sacerdote e rei.
De acordo com a distinção reformada entre as duas naturezas, Cristo recebeu os dons e as graças necessárias para ter condições de executar seu dever de profeta. Além de suas próprias habilidades naturais, ou seja, sua natureza humana tinha dons naturais e era livre de pecado. Cristo também tinha um legado especial do Espírito, um legado sem limite imaginado. Cristo devia receber esse legado como o grande profeta da igreja, por meio da qual o Pai falaria e daria a revelação final de si mesmo. Embora Cristo tenha recebido o Espírito no momento da encarnação, a plena comunicação do Espírito Santo veio sobre Cristo por ocasião de seu batismo no Jordão. Ao apresentar novas revelações, Cristo a recebeu da parte do Pai por meio do Espírito. Dessa maneira, ouvem e escreve todos os mistérios do conselho entre Pai e o Verbo eterno para a salvação dos eleitos, junto com tudo que era preciso fazer para realizar essa salvação por meio do seu sangue, era conhecido por ele. Ou seja, na proporção que Cristo, como já falei, foi desdobrando a história, Deus foi revelando através do seu Espírito, como por exemplo no batismo, né? Ele é batizado por João Batista e em seguida ele já é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ou seja, o Espírito de Deus foi revelando para ele ali o ministério, né? Ao contrário de Moisés, vou ver aqui, ó. Por isso que ele fala, todos os mistérios do conselho entre o Pai e o Verbo para a salvação dos eleitos, juntos com tudo que precisava fazer para realizar a obra da salvação do seu sangue, era conhecido por ele, como também todos os limites, todos os alcances daquela adoração que sua igreja deveria prestar a Deus. Ao contrário de Moisés, que recebeu revelações em momentos específicos, Cristo possuía todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento e da verdade, mais do que qualquer outro profeta antes dele. Ele podia falar infalivelmente, com autoridade, acerca da mente de Deus. Jesus tinha compreensão perfeita de todos os mistérios revelados a ele, e por meio dele e por aquela sabedoria divina que sempre habitou nele. No pensamento de John Owen, antes de Cristo, pôde revelar a vontade de Deus à igreja. Primeiramente, Deus teve de revelar essas verdades a Cristo. Assim, antes de Cristo revelar a igreja, né, ele teve que revelar o seu filho. Vamos lá. Nesse sentido, Cristo é o verdadeiro mediador de conhecimento. Isso também significa que, pelo fato de Cristo ter revelado a vontade de Deus dentro dos limites da natureza humana, se Deus não revelou certas verdades a Cristo, então Cristo, na condição de verdadeiro homem, desconhecia aquelas verdades. Isso explica a linguagem empregada por Cristo em Mateus 24:36. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Eita, glória! Ele não sabia, porque naquela ocasião o Pai não havia lhe revelado quando seria o último dia. O axioma reformado de que o infinito não consegue conter o infinito não consegue conter o infinito, continua sendo válido quanto a Cristo no que diz respeito ao seu ofício profético em seu estado de exaltação. Mas apesar disso, existe uma mudança no escopo do seu conhecimento. Thomas Gould explica que, embora o Espírito tenha estado ilimitadamente sobre Cristo, enquanto esteve na terra, após o seu batismo de modo mais abundante do que antes, é verdade que no céu Cristo recebeu de uma vez só o Espírito da maneira mais plena possível que para sempre havia de receber. Cristo tem o Espírito da forma mais irrestrita possível com que a natureza humana consegue tê-lo. Isso tem implicações importantes para todos os seus ofícios, mas no que diz respeito ao ofício profético, conhecimento de Cristo é ampliado, pois anteriormente ele não sabia quando seria o dia do juízo, mas agora, quando escreveu esse livro de Apocalipse, ele sabia, com sua ascensão e exaltação. Cristo passa a possuir tão completamente o Espírito que suas graças humanas são ampliadas o máximo possível. O que ele anteriormente não sabia, o dia do juízo final, agora sabe. Daí sua revelação ao apóstolo João na ilha de Patmos. Ainda resta mais um aspecto do ofício profético de Cristo que requer análise adicional. Seu papel como profeta
em comunicar a glória, a revelação da parte de Deus, os cristãos na terra desfrutam hoje de uma união e comunhão com Deus Trino e o conhecimento que possuem de Deus. E também sua salvação chega até eles por meio do mediador, Jesus Cristo. Esta não é uma dispensação temporária. Pelo contrário, como é agora, assim será na eternidade. O Filho, encarnado de Deus em sua humanidade glorificada, será o mediador do conhecimento e do amor dos santos do Deus triuno. Ouvem e escrevem. Toda a comunicação que procede do ser divino e da plenitude infinita no céu, e chega até os santos glorificados, acontece em Cristo, Jesus por meio dele. Será para sempre o meio de comunicação entre Deus e a igreja. Até mesmo na glória, todas as coisas serão reunidas nele, numa única cabeça, até mesmo coisas no céu e coisas na terra. Esse arranjo jamais será desfeito. E dessa comunicação da parte de Deus por meio de Cristo depende totalmente a nossa continuidade no estado de bem-aventurança e glória. Olha aí, é um vínculo que só acontece por meio do Filho de Deus. A revelação da parte de Deus não cessou com os 66 livros. Cessou para esta vida, mas na vida vindoura, no céu, Deus continuará a falar a seus santos e o fará por meio de Jesus Cristo, a qual a condição de Deus homem para sempre revelará à igreja a vontade de Deus. Ouvem os puritanos concordavam que os ofícios de Cristo cessarão com a consumação da aliança, quando Cristo retornar para julgar o mundo. Mas existe um sentido em que o ofício de Cristo como profeta continuará no céu, visto que ele tem a prerrogativa única de revelar a mente de Deus aos redimidos. Glória a Deus. Que grandioso, não é não? Fica conosco aí que nós iremos para o próximo tema. Deus abençoe e deixe o seu like nesse vídeo.